E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo. Lá atrás, na sua posiçãozinha, quando o vídeo está mostrando a minha fuça em primeira mão, está o Mestre do Terror, os vídeos que ele considera os mais infelizes deste canal. E este é um vídeo no qual eu quero aproveitar para bater um papinho com vocês. Esse não é nem bem para bater papo, esse é para mostrar mesmo e para talvez saber de vocês, por que não? Porque eu espero depois nos comentários encontrar alguns feedbacks interessantes. Quais são as edições, quais são os gibis, quais são as revistas que você tem aí na sua casa, que estão entre as coisas mais incomuns, que você pouco vê. Os gibis obscuros, os gibis que você não vê ninguém falar, você não vê ninguém dizer que leu, você quase não vê vídeo no YouTube, nenhum amigo seu conhece, ou quase nenhum. Os poucos que conhecem não gostaram, ou conhecem, mas nunca leram. Os gibis obscuros, aqueles que rodaram pouco, aqueles que ficaram pouco conhecidos. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero mostrar alguns, eu não vou mostrar todos, eu tenho outros. Se o pessoal ficar interessado, se o pessoal gostar, talvez faça um segundo vídeo mostrando o restante. Mas aqui eu vou mostrar alguns dos gibis mais estranhos, mais obscuros que eu tenho. E todo mundo sabe, esse canal tem uma boa quantidade de vídeos assim, com esse tema. Eu adoro mostrar gibis obscuros, gibis poucos conhecidos, leituras que basicamente ninguém fez ou quer fazer. Eu gosto muito. Certa vez eu li uma frase, eu não lembro do autor, mas ele dizia assim: eu suspeito que existam pessoas no mundo que só estão aqui para que possa haver de tudo. Eu acho que gibis também são assim. Eu acho que existem alguns gibis, algumas publicações que só estão por aqui para que se possa dizer que já se publicou de tudo. E eu gosto desses gibis, eu gosto de conhecer esse material. Inclusive já falei em outros vídeos que se você que me assiste tem algum gibi que você considera esquisito, incomum, né? Mas tem que ser bem comum, não adianta ser um gibi que tem uma vibe de ser um gibi esquisitão, diferentão, mas é um gibi da moda aí, né? Se você tem um gibi que você considera bem comum, bem esquisito, pouco conhecido e quiser me recomendar, eu posso tentar encontrar, porque eu vou querer ler. Se você quiser, sei lá, entrar em contato nos comentários, enviar para o canal para a gente comentar também, tá ótimo, a gente não vai se recusar, a gente não tá recusando nada. E é isso, a vibe desse vídeo é essa, é reunir nesse vídeo alguns dos gibis mais estranhos e menos falados, menos conhecidos, mais obscuros que eu tenho. Obviamente, eu já tenho um certo número deles aqui, eu não vou ficar falando muito detidamente sobre cada gibi, nem mostrando muito detidamente o interior de cada gibi, ou o vídeo vai ser longo demais. Eu vou me ater ao fato de poder mostrá-los. Eu os reuni aqui de maneira um pouco aleatória, sem ter nenhuma, como eu vou dizer assim, sem ter nenhuma organização específica, nenhuma razão específica para qual vai ser o primeiro, qual vai ser o último. Todos eles, sem exceção, já apareceram em algum vídeo do canal, em vídeos de aquisição e vídeo próprio, na maioria das vezes, depois que eu li. E então eles estão aqui agora só porque essa é uma coletânea desses vídeos esquisitos. E o primeiro que eu vou comer... deixa eu dizer uma outra coisa. Muitos desses gibis que vão aparecer aqui eu tenho mais de um exemplar, mas eu separei para mostrar aqui, na maioria deles, só um exemplar, porque um basta de exemplo, né? Só abri uma exceção porque é um que eu só tenho 2 exemplares mesmo. E acho que só foram publicados 2 exemplares quando ele estava sendo publicado. Os outros, alguns deles eu tenho mais de uma edição, mas eu optei por pegar uma só porque um basta. E a gente vai começar com esse daqui, Fráusio. O Fráusio já apareceu aqui nesse canal em pelo menos 2 ocasiões. É um gibizinho do Marcati que foi publicado pela editora Scala, minha querida editora Scala, né? Eu e a editora Scala, amor e ódio. Gibizinho fininho, materialzinho escatológico do Marcati. Todo mundo conhece, né? Quem não conhece o Marcati, grande quadrinista, mas nem todo mundo conhece esse personagem e muita gente sequer sabia que um dia ele teve gibizinho em banca lá pelos anos 2000 e alguma coisa. Pois aqui está, eu tenho gibis do Fráusio.
E eu sei que existem outros, existem alguns, tipo, álbuns especiais que o Marcati lançou, um material mais autoral, mas gibi assim, de editora, de banca, grande parte das pessoas não lembra ou sequer ficou sabendo que o Frauso chegou a estar nas bancas em todo o Brasil, e ele esteve. Outro gibizinho que eu tenho aqui, já teve seu vídeo no canal, TV Colosso. Olha só, o gibizinho da TV Colosso, eu tenho o número 4. TV Colosso da época, né? Isso aqui é anos 90, provavelmente, por ali. Sim, anos 90 é aquela coisa que eu falo sempre aqui. Nos anos 90, basicamente, tudo que podia virar gibi, e até o que não podia virou. De apresentadores de TV, a desenho animado, a personagens de filme, de seriado, tudo que pôde virar gibi, virou gibi na época. E a TV Colosso fez um grande sucesso. E, obviamente, virou gibi. Eu tenho. Você vê falar pouco dos gibis da TV Colosso. Eu, pra ser sincero, não sei quantas edições teve. Eu devia ter pesquisado isso. Eu sempre devia. A história da minha vida no canal, né? Mas eu não faço. Mas poucas pessoas falam. Eu vi falar pouco e eu só tenho esse número 4. Eu nunca me deparei com outro. Temos aqui Didizinho. Um dos piores gibis que eu já li na vida. Eu guardo esse gibi. Sei lá por quê. Eu cheguei a ter uma edição aqui, tem vídeo no canal, da Livinha. Né? A Livinha chega a ser pior que o Didizinho. Eu não tenho mais essa edição da Livinha, eu passei pra frente, às vezes eu até me arrependo. O Didizinho eu nunca vi ninguém falar, como eu sempre digo, não estou falando que ninguém falou, só estou dizendo que eu nunca vi ninguém falar a respeito. E para não dizer que eu nunca vi em lugar nenhum, no sebo aqui da minha cidade, de Jaraguá do Sul, eu acabei vendo uma ou duas edições lá. Mas eu não quis comprar não, cara, porque eu já experimentei essa droga, e essa droga não vicia. Né? Essa droga é dose única e você não quer mais. Não faria sentido comprar mais do Didizinho. E eu tenho aqui Kamandi. Kamandi é um personagem bastante, de certa maneira, ou Kamandi, como se você preferir, de certa maneira bastante obscuro, assim. Ele andou ganhando aí umas edições especiais, uns relançamentos, né? Nessa época aqui de ônibus e todas essas coisas. É uma publicaçãozinha da Ebal, né? Eu estou dando uma conferida aqui discretamente. Mas é uma publicaçãozinha da Ebal, da época em que tudo quanto é personagem obscuro na Ebal ganhava revista própria. O Kamandi não escapou disso. E é um personagem também pouco falado. Apesar dos relançamentos, a gente pouco ouve falar. Mas principalmente não é uma questão do personagem ser pouco falado. A revista que ele teve, publicada no Brasil na Ebal, é pouquíssimo comentada. Mas ele teve, olha que curioso. E nessa mesma esteira, também da Ebal, eu tenho Turok. Turok, então, é ainda mais desconhecido, vamos dizer assim, ainda mais obscuro. Um personagem que virou personagem de videogame, né, numa das reviravoltas, numa das misturas mais doidas que você pode imaginar. Para um personagem que na verdade nunca foi um sucesso explosivo assim, né? Pelo menos até onde eu sei, e principalmente aqui do Brasil. Esses gibis são dos anos 70, se não me engano, ambos, e finalzinho dos anos 70. E virou videogame, o escambau, e você pouco ouve falar do Turok. Eu tenho um exemplarzinho do Turok, tem um só, infelizmente. Aí eu tenho ele, também oriundo dos anos 90 ali, né? Comecinho dos anos 90, se não me engano, também oriundo daquela coisa de que tudo virava gibi. Mestre Kim. Sim, eu tenho uma edição do Mestre Kim, tem vídeo no canal, foi um vídeo até para as proporções que o canal tem, um vídeo até que foi bastante aceito. Esse aqui é o número 5, é de 1991. Aí, ó. Comecinho dos anos 90. O bom e velho Mestre Kim. Tenho lembranças deliciosas com o Mestre Kim no programa de TV que ele participava. Ele era um cara engraçado, ele não impunha respeito, ele impunha graça, a gente achava engraçado o Mestre Kim. Eu tenho essa número 5, é da editora Block. São gibizinhos muito difíceis de ver, hein? Você vê pouco. As pessoas falam pouco e você encontra pouco os gibizinhos do Mestre Kim. É muito curioso. Aí temos Criminal, que é uma aquisição razoavelmente recente. Tô indo a toque de caixa, tá, gente? Não tô querendo
demorar muito não, para o vídeo não ficar longo demais. O Crime não apareceu recentemente, eu comento que eu tinha uma edição que às vezes eu desconfio que seja essa aqui mesmo, e era o mesmo exemplar, o que eu tinha era a mesma edição, o mesmo número, eu só não tenho certeza se era essa aqui que eu acabei readquirindo, mas o estado da revista é semelhante à que eu tinha, e às vezes eu desconfio que é o mesmo, né? Aí seria a volta dele às minhas mãos, uma coisa que eu nunca vou ter certeza. Mas o Criminal é um personagem realmente muito obscuro, pouquíssimo falado, pouquíssimas pessoas conhecem, teve publicação no Brasil, e eu tenho esse daqui, que é o número 3. E é uma publicaçãozinha da editora Block, se não me engano, também. Deixa eu conferir isso para ter certeza, para não ficar falando bobagem, né? Que eu tenho esse hábito de falar bobagem. Da Block. Aí eu tenho da Ebal, a gente vai voltar para Ebal. Coração... Não, Dragão do Kung Fu, não tem nada de coração. Dragão do Kung Fu. Esse, Richard Dragon, ou Assassino, Karate Kid, Em Busca do Passado Perdido. É basicamente um gibi da Ebal que focava em personagens da DC que eram oriundos das artes marciais. E ambos, tanto o Karate Kid quanto esse Dragão do Kung Fu aí, completamente personagens de segundo escalão, né? Pouco conhecidos, pouco falados, mas como eu digo, mais do que os personagens não serem assim tão famosos, a revista, a publicação da Ebal é muito desconhecida, as pessoas não falam a respeito, a gente não ouve falar. Vou tentar dar uma espiadinha no ano aqui, ver se eu descubro aonde está o ano. É de 77 essa daqui. Ela é apenas um ano mais jovem do que eu. E eu sou tiozão, né? Olha que doideira. Você quase não vê ninguém falar dessa publicação, né? É muito louco. E aí vamos pro próximo então. Esse é um dos mais obscuros que eu tenho. Sobre vários aspectos é bastante obscuro. É um dos primeiros gibis obscuros que eu mostrei lá no início do Coleção Paralela. Arquimedes, Diversões Juvenis apresenta Arquimedes, publicaçãozinha da editora Abril. Olha isso, é um gibi, se não me engano, dos anos 70, sim, esse é de 78, deixa eu ter certeza aqui, sim, não, é de 76, esse gibi é de 1973, esse tem a minha idade, 48 anos de existência, um personagem muito pouco conhecido, você não vê as pessoas falando a respeito, a maioria das pessoas não lembram, nem sabe que um dia a Abril o publicou. Eu não tenho certeza de qual é a sua origem, se ele é um personagem gringo, se ele é um personagem nacional. Ele tem todo jeito de ser personagem gringo, ele tem toda uma pegada ecológica, eu lembro que eu falei disso quando eu fiz o vídeo, tem toda uma pegada ecológica, tem umas coisas meio simbólicas, como o chapeuzinho dele que tem uma setinha e outras coisas mais. E quem é que conhece o Arquimedes? Quem é que sabia que um dia ele foi publicado? A maioria das pessoas não sabe. Vamos para o próximo. Temos aqui Kim, o Pequeno Samurai. Eu tenho vídeos deles no canal, vídeo de aquisição e depois vídeo solo, se não me engano. Kim, o Pequeno Samurai, que é uma publicação da editora Ninja, né? Ninja Comércio Distribuidora. Essa é de 91. E ele é tipo o Pequeno Samurai é uma versão infantil de samurai, isso da época. Os anos 90 foram a época da mania ninja, né? Da ninja mania, que tinha muito filme de ninja, muita coisa assim. Alguém decidiu aproveitar a vibe e só que fazer versões infantis com o Pequeno Samurai. Se não me engano, o material é brazuca, sim, o material é 100% brazuca e é engraçadinho, é como ler Turma da Mônica falando de artes marciais. E assim, irmão do Pequeno Ninja, da mesma editora, temos, do Pequeno Ninja não, do Pequeno Samurai, temos o Pequeno Ninja. Esses são, por exemplo, gibis que eu tenho outras edições, mas que eu decidi mostrar uma só, que são da mesma editora, né? Só que esse aqui
é curioso, porque tá aqui, ó, Almanaque o Pequeno Ninja, né? Só que quando você vai ler dentro, você percebe que, na verdade, o que nós temos aqui é um monte são 2 ou 3 gibizinhos que saíram, que foram colados aí e montaram um almanaque, provavelmente em calhes, né? E tanto que aqui, ó, Shaken, né, o cachorro ninja, ano 1, número 2. Eles não tiraram o expediente do gibizinho dele. E ele enfrenta de tudo. Ó, aqui tem de novo, ó. Porque o Almanaque Pequeno Ninja é uma colagem de encalhes, né? E porque provavelmente não fez esse sucesso todo. Mas o Pequeno Ninja e o Pequeno Samurai tem mais em comum do que ser da mesma editora. Eles têm exatamente a mesma pegada, as mesmas aventuras, né, com aquele lance engraçadinho. Eu só não sei se existe um crossover entre ambos. Era na época que os tokusatsu faziam muito sucesso, o Robocop fazia muito sucesso, então o Pequeno Ninja enfrenta um robô. Os anos 90 eram uma maravilha. E a outra publicação que pouquíssimo você ouve falar. Quase ninguém fala, quase ninguém conhece. Quem conhecia muitas vezes esqueceu. E aí nós temos Lelo. Olha isso, Lelo o Fantasminha. Você lembra do Lelo? Aquele parente, aquele primo do Gasparzinho, se não me engano, né? Um fantasminha que falava, trocando as letras, ele falava errado, ele falava engraçado, meio estilo Cebolinha, assim, não conseguia pronunciar as palavras direito. E esse foi uma publicação da editora VEC. A editora VEC achou interessante lançar o gibi solo do Lelo. Eu não sei se o Lelo teve alguma vez lá fora um gibi solo, ou se foi só aqui no Brasil que resolveram dar um gibi solo para ele juntando suas historinhas. Eu acho que não, eu acho que ele deve ter tido um gibi solo lá fora, assim, né? Ele eu tirei um pouco do quadro para eu poder ver o ano aqui. Ele é de dezembro de 1975 e é o número 13. Esse é mais velho do que eu, esse tem quase 50 anos, tem 49 anos esse gibizinho aqui. E você pouco ouve falar, a maioria das pessoas não lembra do Lelo, é um personagem tão segundo escalão. O próprio Gasparzinho tá meio apagado hoje em dia, né? Quem dirá o primo dele? A maioria das pessoas nem sabe que um dia ele teve seu gibizinho próprio, pois ele teve, tá aqui. Outro personagem muito pouco comentado, muito desconhecido, tá aqui, é um dos últimos que eu vou mostrar. Satanésio, outra publicação da editora Abril, o número 3 do Satanésio. Deixa eu já ver aqui o ano, esse é de 76 também. Quem lembra do Satanésio? A maioria das pessoas não lembra, não conhece o personagem, muito menos saber que um dia ele teve revista própria e ainda pela editora Abril. A editora Abril publicou umas coisas que hoje em dia a gente não suspeita, né? Publicações como Satanésio tem cara, tem jeito de coisa que a Ebal publicaria, que a Block publicaria, que a editora Scala publicaria mais recentemente, pois a Abril andou publicando. E aí, por último, os últimos que eu vou mostrar, eu já vou mostrar juntos, porque eu acho que só saíram 2 edições e eu tenho as 2, ambas já apareceram no canal e ambas também são pouquíssimo comentadas. O gibi do Caceta e Planeta. Caceta e Planeta teve seu próprio gibi, teve o número 1 e o número 2. Eu tenho ambos e eu acho que nunca teve um número 3, eu não tenho certeza. Não posso afirmar agora. É um gibi da editora Press. A editora Press, se não me engano, publicava algumas coisas de terror e muito pornô, né? Também é a cara do Caceta e Planeta. Aquele papel que eu chamo de papel revista, o pessoal tem um nome mais chique para isso. O gibi tentava emular a pegada do programa do Caceta e Planeta, né? Com piadinhas o tempo todo, tiração de sarro aqui. Eu lembro que o Caceta e Planeta tinha a revista Caceta e Planeta, que eu cheguei a ter uns 2 ou 3 exemplares, e ela também era a versão impressa do programa, né? E aqui eles tentam emular vagamente isso, e depois tem a história. E cara, sabe o que me surpreendeu quando eu adquiri essas edições?
é que a história é boa. O gibi é engraçado, cara. A história é engraçada, é uma história gostosa de ler. É uma história que realmente lembra a pegada do Cacete Planeta nos seus melhores tempos, nas suas melhores fases. Eu curto muito esses gibizinhos e quase ninguém fala deles, quase ninguém lembra. Né, quase ninguém conhece. O Cacete Planeta teve muitas aventuras editoriais. Eles tiveram lá seu próprio selo, sua própria editora, a Tovia Sul. Publicaram coisas como Roxomil e Concreto. Né, uns personagens bem obscuros. Eu tive também. Gostaria de ter. Um tempo atrás eu estava procurando para ver essas edições para comprar. Encontrei as edições do Roxomil da época. Mas, velho, caro pra cacete. Acabei não comprando. E aí aqui é o número 2. Tem um pouquinho menos de páginas que o número 1 e é a conclusão da primeira história do número 1. E é divertido, divertidíssimo. Pelo menos pro meu humor é divertido. É realmente uma versão Cacete Planeta em quadrinhos. Só que abordando um tema central nas duas edições, que é eles enfrentando aí a revolta do Bambi, né? Revoltado, e dos monstros Godzillas genéricos. Todas essas edições, o que elas têm em comum é o que eu falei. São edições pouquíssimo conhecidas, pouquíssimo comentadas. A maioria das pessoas não conhece nem suspeita que um dia existiu. Você vai encontrar, comparativamente falando, comparando com os outros materiais que tem, você vai encontrar pouquíssimo material no YouTube falando a respeito, pouquíssima gente falando a respeito e pouquíssima gente interessada. É aquela coisa do, às vezes é raro, mas é raro porque ninguém guardou, porque ninguém nem quis. Muitos desses gibis estão nessa categoria. Mas eu curto demais e eu tenho mais material assim, mais material às vezes até de alguns personagens que foram bastante famosinhos, mas que mesmo assim, com o passar do tempo, se tornaram completamente irrelevantes, pouquíssimos conhecidos e pouquíssimas pessoas lembram ou falam das edições dele. Se vocês tiverem interesse em ver um segundo vídeo onde eu reúno outras dessas pérolas só para mostrar e comentar a respeito, fala aí que eu faço um segundo vídeo. E tem vídeo no canal, vídeos solos da imensa maioria desses gibis aqui no canal, eu falando o que achei na época. Você pode procurar aí no canal e assistir para ver, né, saber um pouco mais do assunto. Por hoje era isso. Se você curtiu esse vídeo, like aí pra mim, pro enfurecido mestre do terror lá atrás. Fui!